Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Segue a Voz. Eu me chamo Moisés, eu sou design gráfico, sou músico e também host desse podcast. E comigo aqui está o meu amigo Márcio. Olá, me chamo Márcio, sou fotógrafo e sou co-host do podcast Segue a Voz. É isso aí, nós já pedimos para você que nos acompanha a curtir esse vídeo e compartilhar. Então, hoje é um dia especial porque nós queremos anunciar para vocês o nosso patrocinador, não é verdade, Márcio? Verdade. É isso aí, na Amazônia Gastrobar. Lá na Amazônia Gastrobar ele não oferece somente o que há de melhor na culinária paraense, mas ele te oferece uma experiência com a natureza. Lá é um ambiente tão tranquilo, toda vez que eu chego lá, eu sinto uma paz muito grande, até porque eu lembro também a minha infância foi por ali, pelos balneários, pelos igarapés de Mãe do Rio. É um espaço para casal, para família. Aqui na nossa barra, do lado direito, tem o QR Code que você cairá exatamente lá no WhatsApp do Na Amazônia Gastrobar. E você pode estar agendando, já encomendando antes de ir lá, que eles preparam a mesa, faz tudo bonitinho para você. Aqui também embaixo temos um print, né, do cardápio deles, que você pode já encontrar no Instagram, pode seguir ele, que é Na Amazônia _Gastrobar. Sigam ele no Instagram, entre em contato, encomende a sua mesa, reserve, na verdade, e desfrute do nosso patrocinador na Amazônia. E também queremos falar, né, em nome do nosso amigo Davidson, nosso outro patrocinador aqui do nosso podcast. O Davidson da Multissom, é lá onde você irá encontrar os melhores equipamentos eletrônicos para você que tem o seu som lá na sua casa, você que trabalha com isso, ou você que está planejando montar o seu som. O melhor em Mãe do Rio você irá encontrar lá. As melhores peças, os melhores equipamentos você encontrará lá. São as melhores marcas do Brasil. Fale com o meu amigo Davidson aqui também na barra superior, lado direito, QR Code, você cairá lá no WhatsApp dele. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso convidado. Eu estou aqui falando com o Rodrigo, ou professor Rodrigo, né? Se você prefere que fale Rodrigo, professor Rodrigo. Fica à vontade. Então, deixa eu fiz uma pesquisa aqui. Tá. E eu te faço uma primeira pergunta aqui. Tu dorme, cara? Durmo. Porque olha só, formado em Educação Física, ele é diretor de esporte hoje na Secretaria, né, Municipal de Esporte e Cultura. Também lá no Coliseu, que é um empreendimento da sua família. Ele é treinador e coordenador técnico. Também é atleta na função de goleiro. É treinador. Agora deixou, né, passou a bola para uma outra pessoa, mas também atua como treinador sempre aqui nos futsal aqui de Mãe do Rio. E é pastor também da Igreja Batista Firmados na Rocha. Ele é idealizador, né, e também ele coordena junto alguns projetos, como o Desafio de Verão, o Esporte nas Escolas e o Coliseu Running, que é Running? Isso. Que é a corrida de rua e muitos outros projetos que nós iremos conversar aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Moisés. Obrigado, Márcio. Primeiro, parabéns pelo projeto. Lindo, maravilhoso. A primeira vez que eu olhei ali no Instagram, eu entendi que era um projeto sério, verdadeiro e que tinha uma missão muito especial. Isso aí, Rodrigo. E assim, eu falei de várias funções aqui que você... Eu até brinquei, né? Se você dorme, porque, cara, é multiuso, muito talento, isso, né? E eu fico muito feliz nisso, porque é mais uma pessoa de exemplo aqui em Mãe do Rio para a gente conversar, para a gente conhecer mais. Então, deixando agora essas funções hoje, né? Esses atributos de você na atualidade. Porque antes disso teve toda uma construção. Sim. Para iniciar essa nossa conversa, eu queria que você falasse sobre você na infância, sobre como você chegou até Era aqui. muito travesso. A sua trajetória. Moisés, vamos lá. Cara, eu sou um filho amado por Deus que nasci em Castanhal e cedo, 2 anos, toda a nossa família veio para Mãe do Rio. E não fui um filho travesso, um filho tranquilo. Eu sou o mais novo de 4 filhos, do seu Antônio Maciel e da dona Maria Janete, um servidor público, né, e uma professora.
que investiram a sua vida, dedicaram a sua vida aos seus filhos e nos formaram, né? Eu estudei até o ensino fundamental inteiro aqui em Mãe do Rio, na Escola São Francisco, ali no antigo Clube de Mães. Também estudei lá. Depois na Escola Padre Laurence Scott e por último no SERB. E aí a gente com aquela vontade de crescer, né? Eu me mudei para Castanhal, fiz o ensino médio lá e de lá fui para Belém fazer cursinho, universidade. E já estou de volta à Mãe do Rio, já tem 14 anos, né? E para realizar um sonho, um desejo que nasceu no meu coração, que foi me formar, buscar conhecimento para que eu pudesse aplicar aqui nesse lugar que a gente cresceu e que a gente ama tanto. Sim, sim. E você sempre foi ligado com o esporte, imagino eu, né, na sua infância, na sua juventude. Você escolheu por educação física, né? De fato. Tem alguma uma história em particular que te levou, de fato, à educação física? Moisés, eu sempre fui ligado ao esporte, sempre pratiquei atividade física. E eu tive 4 professores de educação física ao longo da minha vida. Eu posso falar uma que eu tenho certeza. Isso, esse sim. O professor Isaac, cara, acho que 95% da população de Mãe do Rio já passou pelo Isaac, né? dele. Então, eu tive o primeiro professor de educação física, foi o Paulo Alencar, o Paulinho, que tinha um projeto de natação ali no quilômetro 42 e hoje reside em Marabá. E também tem um projeto de natação lá e atletismo. O professor Isaac Lopes e Arthur Martins e Jorge Silva em Castanhal. Então foram 4 professores para mim exemplares, não como esportistas, não só como esportistas, não só como professores, mas como pessoas. E eu tive o prazer eu sempre sonhei em ser professor de educação física por conta deles. Eles alimentaram isso em mim. E eu tenho o prazer, eu tenho o prazer de hoje ser amigo de profissão de todos eles. Então, hoje a gente convive junto, a gente trabalha junto, a gente compete contra o outro. Legal. Mas hoje, eu assim, Moisés, eu também tive o prazer de falar isso que eu estou te falando para eles. Sim, sim, muito bem, cara. E hoje você atua, né? Atua na atividade, na educação física, em uma escola daqui de Mãe do Rio, que até eu também estudei, que foi Laurence Scott. E foi lá que eu me descobri também no basquete, né? Olha aí. Laurence Scott, ele sempre também revela bastante atletas aqui em Mãe do Rio, né? Isso. E hoje, né, tipo, em especial, essa tua trajetória na educação física, hoje, o olhar que tu tem para a educação, daquilo que você viveu, porque você teve todas essas fases, né? Como estudante, depois foi para a faculdade, e hoje retorna à Mãe do Rio para ministrar aula e tudo mais, né? Isso. Hoje tu vê alguma diferença, o que tu dá o panorama assim, sobre a educação física nas escolas hoje? Moisés, infelizmente, pouca coisa mudou. Infelizmente, pouca coisa mudou. E a gente, assumindo esse papel, a gente tenta fazer algo diferente, né? Então, eu ouvi uma frase de uma diretora uma vez falou uma frase, tu me corrige aí se eu estiver errado. Ela é uma frase de Francisco de Assis, que ele dizia que a gente pode começar fazendo o possível. Isso. E quando menos imaginar, a gente vai estar fazendo o impossível. Sim, sim. É mais ou menos assim a frase. Isso. E essa frase ela me marcou porque era a apresentação dessa diretora na escola. E ela disse essa frase, e eu sou uma pessoa que eu gosto não gosto de questionar, mas eu gosto de ampliar a visão em relação a algumas coisas. E eu me lembro que a fala que eu fiz para ela foi que quando o professor, dentro da escola, está fazendo algo impossível, é porque algum ator de toda a engrenagem educacional não está fazendo o seu papel. E aí isso sobrecarrega em cima do professor. E não era um questionamento, ela dizia... Eu me lembro quando eu falei aquela frase, tu me questionou. Eu falei, não, eu não te questionei. Eu só queria que a gente entendesse isso. Que a educação ela é uma engrenagem. Ela tem a comunidade escolar, com todos os funcionários da escola, os alunos, pais.
mas tem a gestão, a educação, o conselho, a prefeitura, a Secretaria de Educação. Então, todo mundo tem o seu papel. E se todos cumprissem o seu papel de forma correta e completa, o professor não precisaria estar fazendo o impossível. Vocês estão me entendendo? Sim, sim. Sim, perfeitamente. Ele não deveria estar fazendo algo que não é dele e ele cumpre. Moisés, o professor, ele é pai, ele é mãe, ele é psicólogo, ele é médico, ele é amigo, Ele é pastor. ele é pastor. Então, é uma sobrecarga muito grande. Eu estava conversando com a minha irmã, esses dias eu falei, irmã, tu não consegue entender o ambiente de uma escola. É um ambiente muito pesado. Pesado no sentido de muitas funções, muitos afazeres, E o cara, muitas o cara atividades. lidar com histórias diferentes, né? Com Porque história lidar diferente. com vida, cara. E a gente Tem tantas sempre crianças ouve desse- uma frase que o médico, ele pode matar uma pessoa por vez. Um professor pode matar 40 de uma Ou vez mais. só. Ou mais. Né? Então, quando a gente fala 40, a gente já está... Olha só, quando a gente fala 40, a gente está falando de uma realidade. Isso. Entendeu? Mas a gente já traz uma outra discussão. Mas isso Uma aí- sala de aula deveria ser menor. Não, A quantidade de alunos numa sala de aula deveria ser menor. Isso já 40 vai contribuir com a qualidade da educação, entendeu? Sim. 40 é a média de alunos. Isso, mas numa tem sala. os pais envolvidos por tudo por trás. Tem Porque toda a você- comunidade escolar envolvida. Você destruiu o sonho de um. Ó, veja se alguém destruir o sonho do seu filho. Como é que você vai se sentir? Então, É, e essa eu pegada. coloquei na minha cabeça e no meu coração, Moisés, que tudo que eu fosse fazer teria que ser bem feito. Charles Spurgeon foi um grande evangelista da nossa história. E uma vez um sapateiro perguntou para ele como ele glorificava a Deus na sua profissão. E o Charles Spurgeon respondeu: faça o melhor sapato. E isso me impacta muito. Então é assim que eu penso. Então eu tento fazer o melhor em todos os ambientes que eu estou, porque a gente não só glorifica a Deus, mas a gente possibilita sonhos, auxilia essas crianças, enfim. Sim, sim. Cara, e para deixar isso assim mais palpável para a gente entender, falar de um projeto que você tem, que eu até vi também no seu perfil do Instagram, que é o projeto Esporte nas Escolas, né? Que eu vi onde tem lutas, tem esportes que são diferentes, às vezes, do comum, que não assim falando da nossa reeducação, porque eu acho nossa educação boa, no sentido assim da questão do esporte e tudo mais, mas a gente sabe que sempre tem algo a mais, né? Sim. E de fato, no teu projeto eu vi esse algo a mais, bem interessante, algo diferente. Moisés, professor de educação física, na verdade todos os professores, eles são hoje, têm a sua atuação e o seu conteúdo de atuação baseado na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, Sim. ali tem os seus conteúdos para você trabalhar. E eu sou um cara que eu tenho uma metodologia um pouquinho diferente. Não é inovadora, porque ela já existe, a gente só aplica. Mas a BNCC é um livro dessa grossura. Então, riquíssima de conteúdo. Então, primeira aula que eu dou para meus alunos é para a gente conversar e entender o que a gente vai falar e fazer durante o ano todo. Primeiro, Moisés e Márcio, eu preciso fazer com que os meus alunos entendam, coordenação de escola entenda, direção de escola entenda, o sistema todo educacional entenda, que a educação física ela é uma disciplina como qualquer outra. Como qualquer outra. Tem os seus direitos, seus deveres, suas obrigações, como qualquer outra. Ela é a mais legal porque nós só vamos brincar. De jeito nenhum. Negativo. Eu preciso despertar o meu aluno a pensar, a atuar, né, a desenvolver dentro da educação física. Então, que diferença na tua vida vai fazer tu descobrir o tamanho da quadra de vôlei? Quanto jogador joga o time de basquete? Isso não interfere na tua vida. Interfere tu entender todo o processo social, econômico. A gente sabe que o nosso país ele é um país que o esporte ele tem um apelo social muito grande. Então, isso tem um significado muito forte. E aí eu vou andando em todos os conteúdos. Eu falo para meus alunos, na língua portuguesa, quando tu começa a estudar verbo,
lá em janeiro, em fevereiro. Tu chega até dezembro estudando verbo? Não, professor, tem outros assuntos. E matemática? Quando a professora ensina adição, subtração, é o ano todo ensinando isso? Não, professor, tem outros assuntos. Educação física também. Não é só a bola, não é só o futebol, não é só a queimada. E aí a gente entra, Márcio. A gente entra, Moisés, nas lutas. A gente entra nos jogos populares, tacobol. Fiz um torneio de tacobol na escola. Até hoje o Peixeiro, que era meu aluno, ganhou. Professor, e o torneio de tacobol? Né? Então, Eu já quero participar. A gente utiliza todas as ferramentas. E utiliza os esportes tradicionais também, sim, claro. Sim. Né? E vamos trabalhando e vamos levando conhecimento, né? Dentro de cada nível. 6º ano trabalha de uma forma, 7º outro, 8º outro, 9º outro. E o esporte escolar, né? Que é um processo um pouquinho excludente, seletivo. Tecnicamente é os melhores. Sim. Infelizmente é assim que funciona. E ao longo desses anos aqui em Mãe do Rio, a gente já conquistou alguns JEPs, né? Alguns Jogos Estudantis Paraenses a nível municipal, regional. Ultimamente eu fui campeão com o Lawrence Scott no voleibol masculino, 2022. A gente foi campeão estadual, escolar, né? Em cima do município de Tucuruí. Então a gente venceu em Mãe do Rio, a nossa fase municipal, venceu em Castanhal, a nossa fase regional, e vencemos em Belém, a fase estadual. Sim. E atualmente, eu estou de licença da escola, né? Hoje, atualmente eu não estou atuando na escola, Lawrence Scott, mas a gente tem um trabalho lá bem interessante com as lutas no 2º semestre, onde eu convido os alunos a conhecer esse mundo das lutas, levo as lutas para dentro da escola. Eu agradeço muito ao Euler, ao Alexandre, né, da Aguiar, do Jiu-Jitsu, e o Pedro Júnior da EDA com Karatê, o Josi com a capoeira. Eu vim de lá. Isso, Então, muitos alunos que estão nessas academias de lutas hoje, eles conheceram na escola. E aí hoje eles têm lá a sua vida de lutador. Eu fiz um projeto também em 2019. A BNCC tem um conteúdo chamado Práticas Corporais de Aventura da Natureza, com as turmas de 9º ano. Então, peguei meus alunos, fui para a zona rural, lá no terreno do meu amigozinho, e lá a gente levou os bombeiros civis, passou o dia experimentando tirolesa, falsa baiana, rapel, enfim, práticas da aventura da natureza, que isso marcou os alunos. Então, esses são projetos que a gente tem dentro da escola e trabalha de uma forma diferenciada. No 7º ano, a gente tem os jogos de marcas, que são jogos que ali exigem tu atingir um tempo, né? Enfim. Então, por exemplo, o atletismo e a natação são exemplos. Tira os alunos da escola, leva para uma piscina. Então, a gente tenta fazer algo diferente, para ficar marcante na vida deles, assim como eu fui marcado na minha. Sim, sim. Tu falou que tu tá de licença, né, dessa atividade na questão da educação física, porque hoje você é o atual diretor de esportes, né, da Secretaria de Esportes e Cultura. E, cara, assim, é um desafio maior, né, que vem agora pela frente, mas é algo para tu deixar a gente por dentro do que está acontecendo, do que vai vir por aí. Tu pode falar para a gente da programação da Secretaria de Esporte e Cultura, do esporte em Mãe do Rio em si. E, por último, não só falar sobre calendário, mas dar a tua perspectiva sobre o panorama do esporte em Mãe do Rio, da tua opinião sobre o esporte em Mãe do Rio. Mas então vou começar pela última pergunta. Sim, tá? Pode começar. A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, que posteriormente se transformou em Esporte e Cultura, Desporto, Cultura e Lazer. E hoje, atualmente, é a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura. Né? Independente das nomenclaturas que mudaram, as atribuições são as mesmas. E chegando lá agora, essa nova equipe que está, com o novo titular da pasta, algo que a gente quis fazer com que as pessoas, a população entendesse, as atribuições.
Você sabe, como cidadão, a função da Secretaria de Educação e os serviços públicos que ela oferece, da Secretaria de Saúde e o serviço público que ela oferece, da assistência social e o serviço público que ela oferece, e dessa Secretaria de Esporte e Cultura, Juventude e Cultura. O que você conhece como serviço público que ela oferece? Então, nas suas atribuições, ela é responsável por planejar, por criar, por executar, por fiscalizar políticas públicas de esporte, lazer e cultura. E a gente parou e entendeu que nós não oferecemos nenhum serviço público. Então, isso está errado. Então, por algum tempo, isso foi conduzido de uma forma errada. Então, eu preciso desenvolver serviços e oferecer para a população. Seja ali nos projetos sociais esportivos, seja nos projetos sociais culturais. Então, hoje a gente começamos a engatinhar, né? Temos projetos sociais funcionando. Aqueles que nós não criamos, nós abraçamos e tornamos parceiros para possibilitar, para criar oportunidades ali no basquete, no vôlei, né? No futebol. Hoje a gente tem lá na secretaria, lá embaixo da arquibancada do ginásio, uma sala climatizada onde o nosso maestro Pedão, ele já dá aulas de música, né, teclado, violão, ele já tem uma turma na zona rural. Então a gente começou a oferecer um serviço, né, principalmente para a criançada e para a juventude. Vou abrir um parêntese aqui. A gente acredita muito nisso. Eu uso esse exemplo em todo lugar que eu vou, Moisés. Em todo lugar que eu vou. Fizeram uma pesquisa em 2000 e compararam a cidade de Altamira, no Pará, e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Elas estavam entre as cidades mais violentas do Brasil. Em 2020, 20 anos depois, ambas as cidades demograficamente cresceram, a população cresceu, o investimento público e privado foi gigante nessas duas cidades. E Altamira é a terceira cidade mais violenta do Brasil. E Jaraguá do Sul, a cidade com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. O que aconteceu de diferente entre essas duas nesses 20 anos? Simples. O investimento na arte, na cultura e no esporte. Você chega em Jaraguá do Sul, as empresas criaram escolas de música, de teatro, de dança, quadras, espaços de atividade física. E isso foi determinante para a história dessas cidades. E a gente acredita nisso. Então, assim a gente quer começar um trabalho. Que os nossos jovens, as nossas crianças, elas visem um futuro. Se vai ser um atleta, se vai ser um músico, a gente não sabe, a gente não pode. Mas a gente pode ser alguém que sonhou, que conheceu, a gente deu a oportunidade. E isso é muito importante. E os nossos eventos continuam, né? Os nossos eventos continuam. Então, vamos lá. É muita coisa. Eu imagino. Sábado, a gente inicia a participação no Campeonato Intermunicipal de Futebol de Campo, Sub-17. Eu gosto muito de evidenciar a idade, a faixa etária, porque é nisso que nós temos que investir, na criançada e na juventude. Verdade. Então, Mãe do Rio joga com Tomiaçu, lá no campo do Corinthians, a partir das 15 horas. Né? Então, é um campeonato que tem etapa regional até encontrar as outras regiões. Né? Só voltando, há 15 dias atrás, a seleção feminina de futsal de Mãe do Rio começou a jogar o Copão em Capitão Poço. É um Copão intermunicipal. Nós somos líderes lá, né? As meninas têm uma vitória e um empate. Dia 12, sexta-feira que vem, né? Sem ser nessa, na próxima, nós vamos, é de muita felicidade, retomar o projeto da Copa Redson de basquete. Sim. Né? É uma homenagem ao Redson, não sei se vocês chegaram a conhecer. Meu irmão jogava basquete com ele aqui em cima. Aqui no Adão. Uhum. Isso. Né? O Redson foi um apaixonado, um amante pelo basquete, que ajudou muito essa modalidade no município. Então, se eu não me engano, vai ser a 8ª edição, né? A 8ª ou a 9ª edição, se eu não me engano. E em homenagem a esse personagem esportivo, né, da nossa cidade. Pouca gente sabe, meninos, mas tem outra homenagem ao Redson aqui em Mãe do Rio.
O ginásio poliesportivo da escola Padre Lawrence Scott se chama Antônio Redson das Neves, em homenagem a ele. Ele foi um ícone no Isso, esporte. em homenagem a ele. Sim. Ele foi aluno lá também, né? Então, de 12, 13, 14, 10 municípios estarão aqui, né, fazendo essa festa maravilhosa. A gente está na semana da fase municipal dos Jogos Escolares, que é estudantis, né? Que é uma etapa para classificatória para a fase regional dos Jogos Estudantis Paraenses, o JEPs, né? O tão conhecido JEPs, que também vai acontecer em Mãe do Rio, de 15 a 19 de maio. Né? Então, os campeões da fase municipal estarão na fase regional, com mais 16 municípios, né? De 15 a 19 de maio. E os campeões da fase regional vão a Parauapebas, em agosto, na fase estadual. E depois para Recife, na fase nacional. Top. Quando eu estudava não tinha esse Né? Então, a gente já está nessa mobilização. E vem mais. Vem aí o Festival Esportivo dos 36 anos de Mãe do Rio. Começa ali dia 1º de maio. Eu ia te perguntar, tô sabendo que vem novidade. Isso, de 1º a 8 de maio acontece o Festival Esportivo. A gente quer dar uma cara nova, uma valorizada, né? Popularmente o pessoal chamam de Jogos da Fé da Cidade. Então tem aí ciclismo, corrida, bilhar, dominó, tênis de mesa, futebol, futsal, basquete, vôlei. Vamos contemplar todo mundo. Não, a gente ainda não tem as lutas incluídas nesse festival, mas nós estamos abertos nós estamos abertos a novas sugestões e nós queremos valorizar e incentivar todas as modalidades. Em junho nós estamos planejando o Festival de Verão, que esse ano vai ter uma novidade, vai ser contemplado tanto a parte esportiva quanto a parte cultural, né? Nós queremos usar e mostrar os fazedores de cultura aqui na nossa cidade, né? Então vem aí o Festival da Canção, Festival de Fotografia, de Poema e Poesia. Então tem coisa boa para acontecer. Vou renovar meus cliques. Olha aí, já tem um concorrente aqui. Então, a gente está querendo resgatar a nossa cultura, o nosso esporte, valorizar de uma forma geral. A gente sabe que a gente precisa começar pequeno, né? Ganhando credibilidade, né? Ganhando força, e a gente vai valorizando e ampliando esse serviço que precisa ser oferecido. Sim, o Subgelo, que é um time de futsal, ele está representando o Mãe do Rio também. Isso, Subgelo é uma equipe, um clube, na verdade, né, que vem se estruturando na nossa cidade. Eles têm planos audaciosos e assim, eu fico muito feliz, porque muitos do que estão lá são frutos de um trabalho que a gente começou lá em 2015, que, poxa, foi um trabalho muito maravilhoso com o MRF, Mãe do Rio Futsal. A gente, em todas as competições que a gente participou a nível estadual, a gente ficou ali entre os 3. Tanto que em 2017 a gente consegue a vaga para a Taça Brasil em Manaus. A gente vai a Manaus, fica com o 3º lugar a nível brasileiro. Sim. Então, a gente plantou uma semente e hoje nós estamos colhendo frutos. O Subgelo é um fruto, tem o Dr. Murilo Linhares à frente, comandando. Então eles já estão estudando a possibilidade aí de criar uma associação, de fato um clube, né, buscando patrocinadores. Sim. E estão no Copão de Orem, né? Estarão semana que vem no Copão de Acará, competições assim a nível regional, mas até atletas da Europa tá vindo. Olha só. Então é altíssimo nível, futsal de muita qualidade. E eu, como eu te falei, mas a Mãe do Rio gosta de estar envolvida nessas coisas. Sim. E o Subgelo vai estar lá representando a nossa cidade. E eu tenho certeza da competência de quem está ali envolvido, dos atletas locais e dos atletas contratados de fora que estarão conosco. Conosco porque eu fiz parte desse projeto. Você foi treinador. Isso, fui treinador. Mas ajudo ainda de alguma forma. O Coliseu ajuda de alguma forma. E eu tenho certeza que eles vão fazer bonito lá. Sim, cara, agora dito isso, Mãe do Rio está promovendo muito esporte, né? E para fora também. O que tu tem para falar para a galera de Mãe do Rio,
para a questão de ir contemplar, de ir, no caso mesmo, olhar o jogo, torcer junto. Enfim, porque nada também vai adiantar tantas estrelas em Mãe do Rio, né? Se não tiver aquela galera ali que apoie, que aplauda, porque, cara, isso é entretenimento pra gente. Às vezes a gente assiste televisão, né? Tosse, grita. E nossa cidade tem muito esporte, né? Pra galera torcer, pra galera participar. Tem muito, Moisés. A gente estava comentando que Mãe do Rio ela é apaixonada por esporte. Eu já caminho nesses jogos regionais aqui e nacionais há 20 anos. Nunca vi um lugar para gostar de esporte igual a Mãe do Rio. Nunca vi. Então, convido já a galera para participar da Copa Reds de basquete. Você pode ir para sacana bem aqui assim, ó. Galera de Mãe do Rio, Copa Reds de basquete na próxima semana. Futebol de campo, sábado, né? Ao longo do mês de maio, os jogos do aniversário da cidade. Então, a gente convida você a estar presente. É totalmente gratuito. Vai lá torcer, vai lá, escolha a sua equipe, né? Leve a sua bandeira e faça uma festa bonita que a gente quer mostrar para o mundo todo a força do nosso esporte. Hoje, com a globalização, com a internet, a gente sabe que chega no mundo todo, né? Sim, sim. Então, a gente precisa valorizar o que é nosso. Né? Eu lembrei aqui rapidinho, Moisés, de 2 ex-alunos meus, Francisco Geneils e o seu irmão Raikkonen, estão no Goiás. O Goiás veio aqui, fez uma peneira, levou alguns e eles 2 estão lá. Essa semana passada eu estava assistindo a Copa do Brasil Sub-17. Goiás e Vasco, Geneils, desculpa, o Raikkonen jogando. Ex-aluno da Escola Laurence Scott. Dá aquele orgulho, né, cara? Dá orgulho. O pai dele, né? O pai dele lá, o pai dele é funcionário do Goiás hoje também. Sim. E Cruzeiro e Goiás, assistindo Globo, Mundial, passando para o mundo todo. Então, eu sempre falo para eles estão muito próximo do que eles sonham. A gente às vezes acha que está difícil. Não, hoje, com a globalização, volto a falar, com a internet, está muito fácil. Sim, e a gente tem potenciais gigantescos em Mãe do Rio. Sim, aqui reforço também uma equipe parceira, né, aqui em Mãe do Rio, que também está promovendo um trabalho lindo, que é a TV Mãe do Rio, sempre se esforçando, né, para estar transmitindo o conteúdo de esporte, também na página do Maciel, né, na pessoa do Saulo. E Moisés, eu vou te dizer aqui algo hoje que eu vivenciei. A final da fase municipal do JEPS, dos Jogos Estudantis, entre a escola Professora Cecília de Nazaré, da Tubilândia, e a escola Padre Laurence Scott. Masculino até 14 anos. De 12 a 14 anos. O Gustavo foi pra lá, Gustavo da TV Mãe do Rio foi pra lá e transmitiu. Cara, ainda bem que foi no meu horário de folga ali, eu não tava no ginásio, eu consegui assistir pelo celular, eu fiquei emocionado. Comentei lá, Gustavo, obrigado por isso, porque tu valorizou esse evento. E assim, essas crianças entrevistaram depois, sabe? Sim. Então, para mim, tudo isso é valorização. Isso é oportunizar sonhos. E o Saulo lá com a TV MDR, o Jonathan, eles estão fazendo também um trabalho maravilhoso. Eles cobriram a Coliseu Run, né, a corrida de rua que a gente promoveu. E foi lindo. O que eles estão fazendo, o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo com essa ferramenta chamada internet é maravilhoso. Temos que apoiar os nossos, né? Isso, valorizar o que é nosso. Sim. Cara, eu repito, Mãe do Rio, cara, tem conteúdo para dar e vender, cara. Tem programação para dar e vender. Agora tu falou sobre o campeonato do Coliseu, né? É exatamente isso sobre o que eu quero falar agora, né? Porque o Coliseu, para mim, ele revolucionou a questão do esporte, né? Da atividade física aqui em Mãe do Rio, né? Então o cara conta a história de como surgiu e conta os projetos aí que o Coliseu tem. Não vou contar tudo, não. Sim, porque, cara, me atrai muito. Você sabe fazer essa questão, não só a questão do marketing, mas vocês dão algo a mais. Porque só o fato de ter aqui um lugar para CrossFit já é algo diferente, né? Pilates também. Mas esses campeonatos que vocês fazem, esses extras, né? Incentivam muito mais, cara. Moisés, o Coliseu surgiu a partir já de um projeto com uma amiga nossa, Elidiane, né? Ela foi até embora de Mãe do Rio, ela é fisioterapeuta. Ela começou ali com a Cross Power. Ela queria um ambiente diferente para se fazer atividade física. E ela indo embora, a gente fez uma proposta para ela
para deixar isso com a gente, que a gente quer crescer isso. E se tornamos Coliseu. Nos tornamos Coliseu. Então, o Coliseu ele partiu de uma mentalidade de um lugar onde teria um mix de serviços de saúde, né? Serviços oferecidos de qualidade. O Coliseu em Roma era um lugar onde se praticava muitas atividades. Sim. Né? Matava, nadava, enfim, teatro. O Coliseu era feito de várias coisas. Então, lá no Coliseu, a gente tem a fisioterapia, né? A parte de reabilitação, tem o RPG, o Pilates, e tem o treinamento individualizado, né? Aquele trabalho de personal que a gente faz, e o treino de cross-training, né? Que a gente oferece. E a gente tem um tripé. Era serviço diferenciado, serviço de qualidade e criação de relacionamentos humanos. Fortalecimento de vínculos. Moisés, hoje a gente tem em torno de 150 alunos. Vamos lá, em torno de 200 alunos, incluindo a fisioterapia ali com paciente, tudo. Eu te garanto que uns 70% deles chegaram lá na avaliação e falaram assim: é porque eu estou sofrendo de ansiedade. É porque eu estou no início de uma depressão. É porque, cara, eu estou me isolando e me falaram que aqui era bacana. Então, essa doença, ela está na nossa realidade, né? E a gente precisa promover um lugar onde a gente inclua, né? Então, um amigo meu falou que a gente promove vida. A gente não só promove condicionamento físico e saúde, a gente promove vida. Porque as pessoas chegam nesse estágio e lá elas fazem amizade. Pessoas que elas se conheciam de olhares em Mãe do Rio se tornaram grandes amigas, brincam. E assim, é algo que a gente não precisou ensinar. É algo que a atividade física em grupo promove. E se você pesquisar, a ciência ela fala disso. Que a atividade em dupla e em grupo, ela promove vários benefícios relacionados à saúde mental. Né? E a gente sempre trabalha dessa forma. Então, final de ano é aquela festa. Toda turma tem sua confraternização. Opa, desculpa. Toda turma tem sua confraternização. Hoje, por exemplo, o Dia Mundial de Combate ao Autismo, né? Sim. As turmas foram tudo coloridas, de azul. E aí tem o Setembro Amarelo, vai todo mundo de amarelo e promove uma ação. O Dia da Mulher e promove uma ação. O lugar para ter festa, Moisés, é aquele lugar, Márcio. É top, é top. Toda semana é um mês de colorido, é aniversário, todo mundo comemora junto. A gente tem uma cultura lá de pagar o burpee, que é um movimento bem estressante. E tu vai fazer 30 anos, Moisés, tu vai ter que pagar 30 burpee, entendeu? E a galera comemora contigo, sofre contigo, chora contigo. Assim, lá nas redes sociais, a gente posta alguns depoimentos de uns alunos que dão a gente, tipo, que abandonaram, na verdade, o médico retirou os remédios, depois que ele começou a praticar atividade física lá no Coliseu. Pessoas, volto a falar, com depressão, com insônia, com crise de ansiedade, enfim. E a gente posta ali, não para se promover, mas para dizer que tem um lugar aqui, Mandu, que pode te ajudar, cara. Para inspirar algumas pessoas. E o Desafio de Verão, que é um dos projetos que a gente tem lá, que iniciou as inscrições ontem, vai durante todo o mês de abril, e iniciamos o desafio dia 11 de maio e finalizamos dia 23 de junho. Ele é um momento de 40 dias de muito esforço e muita dedicação tua. Porque a gente premia aqueles que ganham o maior percentual de massa muscular, aqueles que perdem o maior percentual de gordura e aqueles que perdem a maior quantidade de peso. São coisas metabolicamente totalmente diferentes. Sim, sim. E então são 40 dias que as pessoas têm o seu cardápio individualizado, a sua consulta com a nutricionista, suas avaliações iniciais e finais, e muito treino, e muito choro, e muita dedicação, e muito suor. E pessoas que alcançam algumas metas que elas nunca imaginaram.
Cara, eu vou te falar uma coisa, a gente tá indo pro 4º desafio. Eu fiquei surpreso, porque quando a gente promoveu o primeiro, eu nunca imaginei. A minha ideia era promover algo para os nossos alunos, né? A gente fideliza alguns alunos dessa forma, mas era fazer algo diferente. Poxa, nós vamos passar 12 meses aqui dentro só treinando? E quando a gente se atentou, a gente viu aqueles enxurrada de depoimento. A gente tem um grupo específico no WhatsApp durante esses 40 dias que, poxa, a gente chora. Mas a gente fica satisfeito e realizado porque realmente a gente está cumprindo a missão que foi planejada para o Coliseu. Sim, cara, eu acho muito bonito porque eu como espectador, né, vendo na questão do perfil, né, até amigos meus que também são alunos lá, inclusive até o Jean, acho que a Vanessa também, que ganhou ano passado. Cara, a Vanessa e o Jean, Vanessa sim. Espetacular no passado. Eles sempre elogiam muito, postam muito, eu percebo que, cara, é um ambiente diferente. Eu vou dar um exemplo, a minha esposa, ela não se atrai muito para academia, né, para treinar academia de musculação. Sim. E ela sempre fala que tem muito desejo de fazer o CrossFit exatamente por isso, pela unidade. Imagina só, quantas pessoas postam a sua turma, né, à noite, todo mundo ali, né, juntos, fazendo juntos, um incentivando o outro. E eu creio que esse ambiente aí, cara, que é o diferencial. E esse é o desafio de verão, no caso, me chamou muita atenção pela questão dos meus amigos, né, o próprio o Jean, a Vanessa que ganhou, né, parabenizei muito, fiquei muito orgulhoso deles, né. Cara, eles conseguiram, tipo assim, 40 dias. Os hábitos deles, sim, né? sim. O Jean mesmo é meu parceiro de pizza, cara. Meu parceiro da igreja, né? Sempre quando acaba, a gente acaba em pizza, né? E a gente brincava e tudo mais. E eu vi assim o foco dele. Eu falei, Jean, tu tá focado mesmo. E para mim isso foi algo transformador, na verdade. Ver a transformação do próximo também passa a ser transformador pra gente, cara. Inspirador, né? Eu admiro muito essa unidade, esse ambiente que você Mas eu posso falar duas coisas rápidas aqui. Fala aí. Sobre esse ambiente. Primeiro eu quero desmistificar uma coisa. A modalidade de cross-training, ela não é adversária e nem inimiga da musculação. Eu quero desmistificar isso aqui. Sim. Cara, eu tenho amigos em todas as academias em Mãe do Rio, proprietários, professores, enfim. E eu fico muito triste quando eu encontro esse tipo de posicionamento. E tem muito meme na internet também. Tem muito meme na internet. A galera do CrossFit, da musculação. Mas a gente precisa, na verdade, olhar para o benefício. Você falou da sua esposa. Ela não se identifica. É uma prática de atividade física como qualquer outra. Então, eu me identifico com basquete, eu me identifico com futebol, eu não me identifico com isso, eu não me identifico. Sim. E assim acontece. E eu fico muito feliz porque a Mãe do Rio, ela abriu os olhos para isso. Nós estamos às vésperas de inaugurar mais 3 academias. Sim. Poxa, cara, Rodrigo, e aí? Mas concorrente? Não, cara. Não é mais, é mais parceiro. Mais parceiros. Sim. Eu não dou conta sozinho aqui, não. Nós somos só 3 treinadores lá. A gente não dá conta. Que legal. Que bom que as pessoas estão abrindo os olhos. O Edson veio aqui semana passada, eu achei espetacular quando ele falou sobre a importância da saúde, né? Como ele entrou ali na educação física. Então, primeira coisa, desmistificar isso. Nós somos parceiros, cara. Se tu tá ganhando saúde lá onde, na prática que tu faz. Mas aí sabe que eu tô abrindo os olhos? Vários jovens, eu já estou entendendo, vários jovens em vários espaços públicos em Mãe do Rio praticando calistenia, cara. Sim, eu já vi também. Espetacular. Tá crescendo muito. Quando eu vou aqui na pracinha aqui do Santo Antônio, eu vejo a galerinha lá. Espetacular. A gente só tem que incentivar isso. Sim. Cara, e pra mim isso é uma febre que tá tendo no Brasil inteiro. No mundo. Eu até falo que foi um efeito Ramondino, talvez, né? Eu até conversei com o Edson semana passada sobre isso. Eu vejo assim, não é que a população aumentou de Mãe do Rio, mas que a Mãe do Rio, né, de fato, tá querendo mais academia e por isso tá surgindo mais. E sabe o que é melhor, Moisés? Todas vão ter seus alunos. Sim, de fato. Mãe do Rio tem professores excelentes, sim. Ambientes espetaculares e vai vir outros muito bacanas aí. Sim, sim. Segundo, o Cross, popularmente chamado Cross, a galera chama Cross, ele tem esse efeito comunidade, efeito família. O CrossFit, ele é um esporte, né? E ele é o único esporte, ou de poucos esportes, que o último é mais aplaudido que o primeiro.
Realmente. Entendeu? A gente tem a finalidade, o final do treino se chama WOD, que é um Workout of the Day, é o treino do dia. Então é a parte mais intensa do treino. Tem várias formas. Hoje, por exemplo, lá no Coliseu, foi estabelecida uma tarefa e a gente, durante 12 minutos, a gente tinha que conseguir fazer maior quantidade de séries dessa tarefa. Cara, tu termina e fica lá, vamos, tu consegue. Bora, tu tá cansado, tá jogado no chão e conseguindo incentivar o outro. Bora, eu consegui, eu terminei, vamos. Vai você também. E isso vai inspirando, isso vai te dando força, isso vai criando vínculo, fortalecendo vínculos. E a gente tem visto, assim, resultados maravilhosos acontecer ali. Sim, sim. Mais que o espaço de treino, é uma irmandade praticamente. É. É, É uma de irmandade, fato. o pessoal fala na internet isso, né? Tem o testemunho do Cross, né? Sim, um outro projeto do Coliseu é o Coliseu Running, né? Foi realizado aqui na orla de Mãe do Rio. Falar sobre esse projeto aí pra gente. Moisés, eu tenho 3 amigos corredores aqui em Mãe do Rio. A Eliene, o Caio e o Marcelo. Caio e o Marcelo são pai, né? Pai e filho. E eles hoje são atletas que já correm um Pará inteiro, né? O Marcelo fala que eu incentivei ele lá em 2019 numa corrida do Círio, que ele chegou em último. E eu falei, cara, investe nisso. E hoje o Marcelo é um cara que mais de 40 anos, perdeu não sei quantos quilos, hoje corre aí, enfim. E eu falei para ele um dia, eu vou promover uma corrida de rua um dia, para vocês terem orgulho de convidar os adversários e os amigos de vocês a estarem em Mãe do Rio. A gente já tem tradicionalmente aquela corrida ali da festa da cidade, a corrida do Círio, né? Mas que não tem uma visibilidade como eu queria promover. E eu juntei o útil ao agradável. A gente é patrocinador deles, o Coliseu Sim. é patrocinador deles, eles fazem o trabalho de força deles, a reabilitação, a fisioterapia lá com a gente. E essa modalidade tem crescido muito em Mãe do Rio. Eu fico muito atento, Moisés, a essas práticas. Tem crescido muito em Mãe do Rio a corrida de rua. E eu falei, peraí, eu tenho um amigo, né, que foi amigo de sala de aula, a gente fez uma pós-graduação junto, a gente foi atleta, a gente foi adversário, tinha professor de educação física, professor Nailton Carvalho, de Castanhal. Ele tem uma assessoria de promover corridas de rua. Falei, cara, eu sei quem eu vou chamar. Liguei para ele. Ei, tem um maluco aqui querendo colocar um projeto em praia, tô top. Ele fala assim, cara, me coloca na cara do gol. Eu só quero chutar a bola pra rede. E aí, a gente, com essa parceria, a gente levou esse projeto a alguns empresários. E eu vou abrir um parêntese aqui, Márcio e Moisés. Fique à vontade. Mãe do Rio, obrigado. Empresários de Mãe do Rio, obrigado pela consciência social que vocês têm desenvolvido. Eles permitiram isso acontecer. Posso falar algum nome de alguns? Pode sim, com certeza. O Banco Sicredi, Supermercado Destaque, a Virtus Contabilidade, a Fitway Suplementos, Prodentes, Clínica Prodentes, Jesus de Nazaré, a Farmapele de Castanhal, Nutrition Story de Paragominas, olha só, a M Pharma, né, do Dr. Marcos Melo, a Cíntia Job, né, o Milson da Arte Malha. Cara, foram pessoas assim espetaculares que nos ajudaram. O Davi da gráfica, né, da R Silva. Eu nem sei se eu estou esquecendo de mais alguém, tem muita gente para falar. E nos ajudaram assim de uma forma espetacular. A Prefeitura de Mãe do Rio. Eles promoveram esse evento, né? Então, toda a infraestrutura eu apresentei para eles o projeto e eles abraçaram. E eles nos abençoaram com um evento maravilhoso, que foi o primeiro. Dia 26 de janeiro de 2025 é o próximo. Sim. A ideia inicial, Moisés, era comemorar o aniversário do Coliseu, que acontece dia 29 de janeiro. Sim. Só que como eu comecei a planejar a corrida em dezembro, não daria tempo, tem algumas etapas a se cumprir. E a gente transferiu para o dia 10 de março, e aí a gente comemoraria também o Dia da Mulher.
Se vocês perceberem ali em todas a divulgação da corrida, ela tem a foto da minha esposa por trás. Sim. Né? A minha mulher exemplar, né? Mãe, pastora, fisioterapeuta, atleta, ela é atleta do Coliseu, já foi campeã de CrossFit aí em algumas competições. Então eu usei a imagem dela para homenagear as mulheres. Mas a ideia é que seja sempre no último domingo de janeiro essa corrida. Sim. Né? Então a gente já tem 26 de janeiro de 2025. Esse dia é marcado para acontecer o segundo evento. E assim, poxa, o feedback que a gente recebeu foi os melhores possíveis. Os meninos ficaram muito felizes, né? E foi a primeira corrida, isso é muito importante a gente falar, que teve o permit da Federação Paraense de Atletismo. O que é isso? A federação ela te dá um documento que permite você fazer e um seguro para o atleta. Então, os atletas nem sabiam que, ao pagar a inscrição, eles estavam pagando isso. Sim. Por um seguro de mais ou menos uns 100 mil reais. Acontece alguma coisa contigo ali na prova, teria um seguro. E isso traz credibilidade para o projeto, Moisés. Né? Isso traz credibilidade. Então, foi maravilhoso. Né? Até hoje a gente vê fotos aí rolando, aí a galera postando. E a gente só quer melhorar. Sim. Foi um evento top. Top. Cheguei no finalzinho lá. Então, bateu umas fotos ainda, Márcio? Não, que eu me atrasei. Tive um evento à noite. Márcio, corrida de rua. 6h30 da manhã. E aí o staff? O staff que ia trabalhar 5 horas tinha que estar lá. Sim. Corrida de rua é cedo. Isso é uma especificidade, isso é uma característica dessa modalidade de esporte. Sim. Então, tem um sol, né? Ou acontece no finalzinho da tarde, à noite ali, mas como a gente está no período chuvoso, então eu não quis arriscar, né? Eu fui lá prestigiar a minha colega de trabalho, Doraci. Cara, foi premiada, não foi? Na top 5 de Mãe do Rio, parece. Vou revelar a idade dela aqui, que é falta de ética, mas eu tiro o chapéu pra ela, cara. Tira o chapéu. Tiro o chapéu. E eu fiquei feliz de ver ela naquele Tem uma pote. força, o foco que essa mulher tem. É top. Beleza, então. Rodrigo, chegando pouco por finalzinho da nossa conversa, eu deixei um assunto por último, mas não é o menos importante. Sim. Talvez seja até o mais importante da tua vida, porque é a tua base. Eu quero deixar esse espaço final aqui para você falar da sua experiência, porque também você é pastor, né, junto com a sua esposa. Isso. Quero que você deixe também uma mensagem, porque você é um exemplo de família, tem uma família linda. Obrigado. Então eu quero que você fale sobre isso. Você sempre teve essa vertente, no caso da vertente cristã, teve uma época que você foi mais resgatado, era algo que você almejava? Conta pra gente aí sobre isso. Moisés, hoje eu entendo que o plano de Deus é perfeito na nossa vida, né? E por muito tempo eu tive distante, né, de Deus. Eu tenho uma origem ali católica, né, minha família. Então eu me lembro que eu falei para os meus pais isso, a gente precisa romper essa barreira, né? E eu me lembro que eu falei para os meus pais que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. E eu me lembro que a minha mãe chorou. Eu falei, não chore não, porque se eu fiz isso, vocês têm parcela de contribuição. E eu sempre falo isso para a juventude da igreja, para os meus alunos. Seu pai e a sua mãe são os representantes legais de Deus aqui na terra para a sua vida. Então os meus pais, eles me apontaram um caminho. E nunca imaginei isso para a minha vida, né? Ser um dia consagrado pastor. Até ser, né? Quando a gente conheceu Jesus ali em novembro de 2011, eu posso falar como foi que eu cheguei nisso? Com certeza. Uma amiga minha chamada Regina, eu amo ela de coração, um beijo, Regina. Ela orou por mim e ela disse que Deus deu uma estratégia para ela. Como eu era muito envolvido em gincana, então a igreja, a quadrangular, ela congregava lá, ia promover uma gincana. Ela falou, vou chamar o Rodrigo. E eu falei, Regina, eu não vou não. A minha mente é muito pervertida. E crente não pode fazer nada. Pode sim, pode. Ela me chama de Digo, pode sim, pode sim. Enfim, ela me convenceu. Então eu me lembro que eu fiz ali uns caça-tesouros, fui presenciar. E ela me convidou para a abertura, para me ser jurado lá de uma tarefa na igreja.
E nesse dia eu tinha marcado de beber 2 grades de cerveja com os amigos. E a gente tinha ganho numa aposta. E eu fui, cara, eu só vou lá na igreja rapidinho, negócio de uma gincana que tem lá e vou pra lá. E eu passei a noite na igreja, cara, recusando os amigos, mandando mensagem, não vai dar. Eu me lembro que eu cheguei em casa, fiquei até 3 horas da manhã fazendo um novo caça ao tesouro. Pela manhã eu já estava lá envolvido na gincana de novo, isso em julho de 2011. Comecei a ir na igreja, comecei a ouvir a palavra de Deus. E quando foi em novembro de 2011, entreguei minha vida a Jesus. De lá para cá, já não ingeri mais nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Era algo que precisava, né, sair da minha vida. E aí, Moisés, a gente vem estudando, crescendo, né, buscando. E Deus tinha revelado isso ao nosso coração, meu e da minha esposa. Já estava quanto tempo junto? Não, a gente não. Quando eu conheci Jesus, ela conhece 1 ano depois. Sim. E a gente se encontra na igreja. A gente teve um relacionamento de 6 meses em 2009. A gente teve uma paixonite ali na adolescência, convivemos juntos, estudamos. Os pais dela são padrinhos do meu irmão. Então a gente sempre conviveu junto, mas nunca tinha acontecido nada. Então a gente teve um pequeno relacionamento ali em 2009, 6 meses, mas muito distante dos princípios de Deus, que não deu certo. A gente se reencontra em 2013, a gente faz uma aliança de 1 ano para saber se era vontade de Deus, né? Se os sentimentos que a gente tinha era verdadeiro. E depois de 1 ano, a gente casa, né? Em 1º de fevereiro de 2014. Estamos há 10 anos, acabamos de comemorar 10 anos de casado. Temos hoje o Pedro Lucas, o Gabriel, o Benjamin e o Davi Lucas, né? Nossas 4 flechas aí. Você é o goleiro e eles são jogadores, formamos um time já. Algumas pessoas já falam, falta o goleiro. Não, o goleiro sou eu. Sim. A esposa é a técnica. Isso, do goleiro, ela comanda, né? lá, fisioterapeuta e tudo. E 30 de setembro de 2021, a gente é consagrado pastor, né? A nossa liderança, o pastor Cláudio e a pastora Rose, eles nos orientaram durante todos esses quase 13 anos, a gente caminha com eles, 10 anos de Igreja Batista Firmados na Rocha. Então, eles nos discipularam, eles nos orientaram, fazem isso até hoje com a gente, cuidam de nós, né? E nos consagraram. A gente teve uma experiência de ser líder da juventude durante 4 anos. A gente é líder do Ministério de Ensino da Palavra na igreja, do Ministério da Comunicação. Então, por isso que eu sou apaixonado por isso aqui. Sim. Sei que a igreja um dia vai chegar nesse nível. E a gente é líder também do Ministério da Família, né? A gente hoje conduz os casais, as famílias lá na igreja. Cara, uma mensagem que eu posso deixar uma coisa que eu falo para as pessoas é que o relacionamento, a palavra que deve definir o nosso relacionamento com Deus é liberdade. É liberdade. De Gênesis e Apocalipse, Deus nos deu liberdade de escolher. Lá em Deuteronômio 30:19, ele ainda nos dá uma dica, né? Coloco diante de vocês a vida e a bênção, a morte, a maldição, né? Escolham, pois, a vida, né? Mas a escolha sempre é nossa. Quando Jesus é crucificado ali na cruz, o que a Bíblia relata, descreve, e o que ela representa é que o véu se rasgou de cima a baixo. Então, a partir daquele momento, não há nada que nos impeça de nos relacionarmos com Cristo. Liberdade. Jesus morreu para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. E liberdade. Então, o que eu sempre falo é: a gente precisa desmistificar Deus. A gente cria um místico de que Deus é um velho com um cajado na mão, sentado num trono, que quando eu não faço o que Ele quer, Ele me pune. Não é isso. Deus é amor. Ele é a nossa referência de amor. Ele é a nossa referência de justiça. Existem 3 características no reino de Deus descritas na Bíblia. O reino de Deus é paz.
ela que excede todo o entendimento, você passar por tribulações, dificuldades e não saber como viver em paz e dormir em paz. Justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça, lá em Isaías, é como um trapo de imundícia, serve para nada. A nossa justiça, ela sempre vai querer se beneficiar de alguma coisa. E alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Meu irmão, se você serve a Deus, se você entende que você é um filho amado de Deus, você é uma pessoa alegre. Mesmo diante de todas as dificuldades, você é alegre. A primeira, Márcio Moisés, a primeira manifestação de Deus descrito na Bíblia é como um pai. É como um pai. Eu fiz uma pregação semana passada e falei que a criança que não passou pela experiência de ser um filho amado, ele não vai ser um homem completo. Então Deus, ele preparou todo o ambiente. Tu tem filho, Márcio? 4. Oh, glória. Pequenininho? Tem um de 20. O teu tem quantos anos? Eu tenho 2 anos e meio. O teu mais novo tem quantos anos? É uma mocinha. Mocinha. Tem 7 anos. Independente do filho que nasceu. Quando foi nascer os nossos filhos, a gente fez o quê? Para preparar um ambiente, né? Quartinho ali, bonitinho. Sim. Por mais que não tivesse um quarto propriamente dito, mas tinha um localzinho dentro do nosso quarto ali, específico para o bebê. Sim. Assim Deus fez com Adão. Ele preparou a questão emocional. Não era bom que ele ficasse só. A gente está ali para dar todo o suporte para os nossos filhos. Então, Deus finaliza dando as condições materiais, o suprimento para Adão. E a gente não quer deixar faltar nada para os nossos filhos. A primeira manifestação de Deus aqui na terra foi de pai. E eu preciso entender que eu tenho um pai. A Bíblia diz que a minha mãe e meu pai terreno podem até me abandonar. Ele nunca vai me abandonar. Nunca vai me abandonar. Então, hoje, a nossa missão, mesmo com os casais, hoje a gente já não está mais com a juventude, mesmo com os casais, e aonde a gente estiver, a nossa fala é essa, minha e da minha esposa. É uma experiência que nós tivemos, pessoal, nossa com Deus, e temos aprendido e descobrido cada vez mais que eu preciso ter Deus como pai. Muito da minha visão e do meu relacionamento que eu tenho com ele vai mudar quando eu entender que eu sou um filho amado. Sim. Muito bem, cara. Amém? Amém, cara. Amém. Tem melhor palavra para finalizar essa conversa do que amém. Assim Amém. seja. Que assim seja. Cara, eu fico muito orgulhoso, cara. Esse projeto é um projeto que com certeza vai nos ensinar muito. Tanto nós que estamos aqui na organização, mas aqueles de casa também. Hoje já vejo testemunhos de pessoas, né? E eu imagino que receber pessoas assim como você aqui é uma alegria muito grande. Poder extrair de você tudo, da tua trajetória, tua vida, você é um grande exemplo. E agora está registrado, de fato, né? Esse desejo que a gente tem de registrar a história, né? Tua história é muito bonita, eu fico muito orgulhoso de receber aqui. Então te agradeço de verdade mesmo. Pega aqui na minha mão. E obrigado por ter aceitado o convite, sem questionar nada. Falou, cara, tamo lá, tamo pra te apoiar, vamos lá. Você apoiou o projeto. Moisés, Márcio, é verdade. Eu encontrei o Márcio no supermercado e falei pra ele. Eu bati o olho e eu vi seriedade. E eu vi um projeto lindo ali. E você pode ter certeza que eu tenho um fã. Vou estar lá comentando, curtindo, compartilhando. Eu te agradeço. Eu vejo isso, eu falo, cara, hoje nós chegamos, dando aqui Eu não tenho nem seguidor, nem sei quantos seguidores eu tenho. Rapaz, depender disso para mim ser influente. Sim. Mas eu vou ajudar sim. Sim. Essa semana que está finalizando, nós chegamos na terça-feira, até postei. Nós chegamos a 8.600 e poucas contas atingidas, né? Nossa, e eu fiz os cálculos assim, mais ou menos, dá 25% da população maranhense. Show. Eu falo, cara, com 2 semanas nós conseguimos atingir, né? Basicamente 25% da população maranhense. Eu creio que seja, né? Mais aqui de Mãe do Rio. O nosso IBGE, o último, deu 35 mil, né? Sim.
Aí meu objetivo, nosso objetivo é esse, de fato, né? Não nos promover, mas promover tantas histórias, personagens interessantes, bem legais, com histórias bem legais, assim como você, que tem aqui em Mãe do Rio, que tem vários. Tem, cara. A gente a sempre Mãe do vai Rio é frisar, maravilhosa. vai ficar até meio enjoado todo podcast a gente falar isso, mas de fato, Mãe do Rio é muito rica, cara. Muito Rica rico, demais. muito Mãe do Rio é rico. muito rica. Então, já olhando aí para você que está nos assistindo, para finalizar esse nosso podcast, que eu quero deixar um recado. Tudo isso aqui é feito para você de graça. Então nós te pedimos essa sua compreensão, esse seu favor. Deixa esse like aqui nesse vídeo, compartilha aí para quem você desejar. Tantas palavras bonitas que o Rodrigo falou aqui, o próprio testemunho de vida dele. E a você também que é do esporte ou que não seja, promova, né? Que ele veio promover Isso. também o nosso esporte. Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Esse projeto é um carinho, é um presente nosso para a Mãe do Rio, para as pessoas de Mãe do Rio. Então, já se despedindo, últimas palavras do nosso convidado, Rodrigo. Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado, Moisés. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Isso aqui vai ser muito abençoado. Amém, Amém, cara. cara. Pode ter Amém. certeza. Estamos sendo. Vai crescer e vai crescer muito. E aí eu não falo de crescer apenas em estrutura, em tamanho, mas a capacidade e o poder que vocês têm na mão de vocês de dar voz à história de Mãe do Rio, Sim. dar voz às pessoas que são influentes, mas ao mesmo tempo são anônimas, Sim. né? E que sempre tem alguém do outro lado lá ouvindo que vai precisar ouvir aquilo que vai ser falado aqui. Com Então, certeza. parabéns, obrigado pela coragem de vocês, pela disposição de vocês. Tá todo mundo cansado, né? Passa a semana trabalhando, mas é uma missão, né? Eu tenho certeza que vocês encaram isso como uma missão Sim, e uma das sim. mais lindas. Sim, Parabéns e muito obrigado. Tá. Valeu. Então, esse episódio ele vai ficando por aqui. Não se esqueça de apoiar esse canal. E, Márcio, Segue a voz. segue a voz.